Vamos então dar sequência, né? Vamos continuar aqui vendo alguns recursos ainda da parte de parágrafo. Vamos trabalhar com os marcadores. Uma coisa aqui que eu tenho que frisar é o seguinte: se você quiser continuar o texto na linha abaixo, como eu já expliquei, é só clicar no final dela e pressionar Enter. Eu vou pressionar Enter 2 vezes para abrir um espaço aqui maior e vou digitar, por exemplo, aqui, ó, pode ser esportes que eu gosto. Nós vamos listar alguns esportes aqui abaixo para utilizar os marcadores. Porém, quando eu continuo digitando abaixo, ele traz a formatação anterior. Quando eu quebro a linha, ele vem com toda a formatação que eu tinha anteriormente ali. Para remover essa formatação, posso selecionar e fazer os ajustes de forma manual, ou posso clicar também e limpar toda a formatação. Aí ele volta para o padrão. Vou colocar aqui, por exemplo, um tamanho de fonte 15, basta digitar e pressionar Enter, e vou utilizar aqui em negrito, e vou trocar também o modelo da minha fonte. Vou deixar, por exemplo, essa fonte aqui, ó. Vamos utilizar uma fonte um pouco mais desenhada, né? Tem vários modelos aqui para a gente trabalhar. Vou utilizar, pode ser essa Copperplate aqui, ó. Ok, vou deixar então esse estilo de fonte. Vou clicar ao final do texto para sair a seleção, vou pressionar Enter. E aqui abaixo eu vou digitar 3 esportes, né, que eu gosto. Então vou colocar aqui, ó, futebol, vou colocar vôlei e vou colocar, por exemplo, basquete. Ok, perfeito. Aqui no vôlei, ele me deu um erro. Por que ele me deu um erro, né? Não é bem um erro assim, é um alerta, um aviso. É porque o meu texto está escrito de forma incorreta. Faltou um acento ali no vôlei. Para que eu possa corrigir este texto, basta com que eu pressione com o botão direito sobre ele, né, o clique direito do mouse, e aqui ele me dá algumas opções, né, de texto para que eu possa substituir. Então ele me fala ali, é vôlei que você quer, viola, é volpe, algumas palavras, é vôlei. Então, além de colocar o O sem acento, ainda eu tinha colocado o Y no final. Aqui nós escrevemos o vôlei desta forma. Então, ele entendeu aí errado, né, o que eu tinha... Estava errado, na verdade, a grafia não estava correta e o próprio Word me avisou, me alertou sobre isso. Então, eu tenho a opção aí de estar corrigindo. Eu quero deixar esse texto um pouco menor do que esse de cima, esporte que eu gosto. Então, vou selecionar os 3, clicando sempre do final para o início, né? Pode ser do início para o final também, mas eu acho um pouco mais fácil dessa forma. E vou colocar ele aqui com tamanho 12. E aqui, esportes que eu gosto, eu vou destacar um pouquinho, aplicando um negrito nesta minha linha. Então, ele já está em negrito, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um itálico. Perfeito. E vou deixar aqui uma cor diferenciada também. Então, sempre que eu puder estar alterando aqui as propriedades para a gente estar revendo, nós estaremos fazendo. Agora eu quero colocar os marcadores nos textos aqui abaixo, futebol, vôlei e basquete. Então, vou selecionar esses textos, né, dessa forma aí, clicando no final para o início, como eu falei, que é mais fácil. E vamos utilizar os marcadores de símbolos, que são esses primeira categoria de marcador. Se eu simplesmente dou um clique em cima do recurso, ele coloca esses marcadores de bolinha. Se eu quiser alterar o estilo dele, eu clico aqui do lado direito, onde tem uma pequena seta para baixo, e aqui eu vou ter opção nenhuma para remover, então caso você queira remover aí, já sabe como faz, e vou ter outros estilos, ó, de marcadores, esse círculo aberto, quadrado, símbolos aqui de diversas formas. Vou deixar aqui, por exemplo, esse desse Vzinho, né? Esse aqui é bem interessante. Então ele já colocou aí algumas informações desta opção. Vou dar um Enter aqui. Se você dá Enter uma vez apenas, ele coloca um novo marcador. Ele entende que você quer listar mais aqui abaixo, ó. Se você não quiser listar outras informações, quando você pressionar o Enter, vamos aqui novamente, e ele colocar um marcador, poxa, mas eu não quero outro. É só você pressionar o Enter novamente, ó, que ele remove. Ou você pode remover também manualmente. Pressionei Enter, ele colocou o marcador. Eu venho aqui acima e coloco nenhum. Então, naquela linha, eu não terei nenhum marcador. É só vocês lembrarem aí dos recursos. Se tiver dificuldade, poxa, essa aula eu não peguei legal, eu não entendi bem sobre os marcadores. Repete a aula e faz novamente. Vamos aqui, então, colocar esportes que eu não gosto. Ok. Mas eu queria esse texto esportes que eu não gosto exatamente igual a esse outro texto esportes que eu gosto. Muito simples. Eu tenho um recurso que copia a formatação de uma área e aplica em outro.
E esse recurso é o pincel de formatação. Mas como utilizar o pincel de formatação? Primeiro você então seleciona um pedaço do texto aonde você quer copiar, né? Claro que toda essa linha é igual, então eu poderia selecionar apenas uma letra dela. Se você quiser selecionar toda ela também, tranquilo, né? Seleciona parte ou texto que você quer copiar a formatação. Então, se eu quero que esse meu esportes que eu não gosto fique igual a esses esportes que eu gosto, eu tenho que copiar a formatação dele. Eu quero copiar essa formatação e aplicar nesse texto de baixo. Eu seleciono ele e clico uma vez sobre o pincel de formatação. Ok, percebam que o seu cursor ele até muda o formato, porque a partir desse momento ele fica esperando que eu selecione a área em que eu quero aplicar aquela formatação, que neste caso é essa linha de baixo. Então, ao selecionar toda a linha, perfeito, eu já tenho a formatação idêntica a essa daqui de cima, que é esportes que eu gosto. Vou dar Enter e quando eu dou Enter, aquilo que eu falei no começo da aula, ele pega a formatação da linha anterior. Então, quando eu começar a digitar aqui alguns esportes que eu não gosto, ele vai colocar para mim essa mesma formatação, né, dessa linha acima. Vou colocar aqui, por exemplo, tênis, mas tênis eu gosto. Vou colocar aqui alguns outros só para a gente poder, então, completar. Golfe, nunca joguei. E atletismo. Ok, perfeito. Então, temos aí 3 outras opções de esportes. E eu queria com a mesma formatação dessa superior. É muito fácil. Então, seleciono uma delas quaisquer, clico no pincel de formatação e seleciono toda a parte do texto que eu quero deixar daquela forma. Ó. Ele colocou apenas em atletismo, não tem problema. Eu posso selecionar ela mesma agora, clico em pincel de formatação e seleciono aqui o restante. Faltou aqui um pedaço da letra do tênis, ó, é só fazer o mesmo procedimento. Então, agora eu tenho aí as 3 palavras, né, da mesma formatação que o esportes que eu gosto. O alinhamento está diferente, sim. Por quê? Porque esse está com aplicação de marcadores e esse de baixo não. Nós iremos aplicar outro tipo de marcador nele na nossa próxima aula.